receber aqui o professor Valdir Cury, que já é uma pessoa que frequenta o nosso programa Conexão Cultura, sempre trazendo assuntos de grande interesse da nossa população, da nossa comunidade. E também hoje estamos tendo aqui a satisfação de receber o Padre Antão, que é pároco da paróquia São Sebastião de Lavras. E hoje vamos falar a respeito da festa em honra ao glorioso mártir São Sebastião. Bom dia, professor Valdir. Bom dia, Álvaro Sade, bom dia, William, bom dia, Padre Antão, bom dia, João Bosco. João Bosco vem assessorando o Padre Antão e fazendo preparar um vídeo. Participando conosco também, João Bosco. Conosco. Isso é muito bom estarmos aqui. Primeira vez que eu venho no ano de 2014, né? Ainda bem, né, professor? O senhor retornou. Junto com o Padre Antão, em função do Padre Antão e da festa que vai ser realizada lá na zona sul de Lavras, né? Muito bem. São Sebastião, ele é o padroeiro da cidade, não digo a maior, mas talvez uma das mais belas ainda do Brasil, que é o Rio de Janeiro, né? Então nós vamos ter a festa do dia 20, né? Vai ser feriado no Rio de Janeiro. Por que essa devoção de São Sebastião se propagou tanto no Brasil, Padre Antão? Primeiramente, bom dia, Álvaro, professor Valdir Cury. Bom dia, Padre. Satisfação em recebê-lo. Bom dia, William, nosso apoio na técnica. A você, querido ouvinte da Rádio Cultura, do programa Conexão Cultura, o nosso abraço, um bom dia. E respondendo, né, por que São Sebastião é bastante venerado no Brasil? Ele é italiano, nasceu em Milão, no século IV, foi soldado romano, chegando a ocupar mesmo altos cargos no oficialato da guarda pretoriana, ou seja, a guarda pessoal do imperador de Roma. Ele se converteu, se tornou um cristão, um fiel seguidor de Jesus, e aí que entra a novidade de São Sebastião. Mesmo sendo soldado do Império Romano, ele não concordava com a barbaridade cometida pelo Império, a mando do imperador que se julgava Deus. O imperador era considerado divino, o divino Augusto, o divino César. Portanto, ele não aceitava um outro Deus. E Sebastião afirmava que Jesus Cristo era Deus. Então, São Sebastião, mesmo naquele ambiente, ele não abandonou Jesus Cristo, não foi infiel à sua fé. Pelo contrário, mesmo muitas vezes fazendo inspeção nas prisões, a mando do imperador, onde os cristãos se encontravam presos para serem julgados e condenados, Sebastião levava uma palavra de conforto aos cristãos que estavam ali, já na iminência de serem condenados à morte por cruz, queimados vivos, devorados pelas feras ou mortos pelos gladiadores. Então Sebastião incentivava os prisioneiros a permanecerem firmes na fé e acreditar ainda mais que somente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo é que encontramos a salvação. Daí depois, a Península Ibérica, Portugal e Espanha, absorveu também o cristianismo, e ali a devoção a esse grande santo se tornou muito arraigada. E quando tanto Espanha como Portugal, colonizando as Américas, trouxe também a fé cristã católica, trouxe as suas devoções, trouxe a sua cultura. E entre a devoção religiosa, se espalhou muito, porque naquela época o mundo era mais rural, São Sebastião, porque é considerado o patrono dos agricultores, protetor contra a peste, a fome, a guerra, protetor dos animais, aquele que protege o rebanho e as lavouras de todas as pragas. Isso caiu no gosto do colono que veio para o Brasil, e depois a população brasileira, Brasil bem rural, foi assimilando tudo isso. Muito bem, ótima introdução, né? Inclusive sobre o culto de São Sebastião, que é considerado mártir. Deu testemunho com a efusão do próprio sangue, né? Naquilo que ele acreditava que é Jesus Cristo, Deus verdadeiro, e não o imperador, né? Não, e até porque muitas pessoas não deviam conhecer essa história, né? E foi muito bom que o senhor a trouxesse para nós, padre. Álvaro, hoje falar de martírio, de morte, de derramamento de sangue, para muita gente assusta, porque nós estamos vendo aí o seu programa noticiando tanta violência, tanta coisa ruim, que a vida humana hoje, ela está sendo esquecida a sua dignidade, o seu valor infinito.
porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. É verdade. Então a vida humana não tem preço, mas está sendo julgada pelo que tem. É um par de tênis, é um dinheiro, é um carro, essas coisas. Então muita gente está cometendo essa violência, matando. São Sebastião traz para nós hoje o martírio, mas nós temos que entender hoje qual que é o nosso martírio. Talvez não precisamos ser flechados, fuzilados, saqueados por causa de Jesus. Hoje eu vejo o grande desafio do martírio para nós, a renúncia. São Sebastião renunciou a viver por mais tempo, renunciou às glórias que o imperador sugeriu para ele, caso ele publicamente negasse Jesus Cristo, prestasse um culto ao imperador, inclusive publicamente queimasse incenso diante da imagem do imperador e se curvasse, ajoelhasse diante de César, né? No caso, o imperador Diocleciano. Ele renunciou à sua vontade. Claro, o ser humano quer ser rico, quer ter sucesso, quer ter fama. Hoje eu vejo que a grande desafio para nós é a renúncia à nossa vontade própria, numa sociedade que prega que o indivíduo está acima de tudo. Você tem que ser feliz, custe o que custar. Importa você, o outro não, é você o mais importante. Então renunciar muitas vezes à sua vontade, que é bonita, boa, bacana, honesta, para que a vontade do outro seja feita, para que o outro tenha uma vida melhor, que o outro cresça, possa ter sucesso, isso é um martírio. Talvez o grande desafio hoje para nós é fazer esse martírio da própria vontade, renunciar muitas vezes aos próprios interesses em prol, não esqueçamos disso, de um benefício maior. Isso serve para o padre, para o leigo, para o empresário, para o político, seja para quem for, para o cidadão também. Nós muitas vezes temos que parar de pensar no nosso umbigo e pensar no povo, naquele que sofre, naquele que necessita. O Álvaro estava aqui no programa fazendo anúncio aí do trabalho da gloriosa Polícia Militar. São Sebastião também é patrono da polícia. Ele é um militar. Ah, ele é o patrono da Polícia Militar? Não deixa de ser invocado sim, também. Sim. Tem Tiradentes como patrono sim. civil, né? São Sebastião seria o religioso, né? Sim. Então a gente vê que nós temos que pensar no outro. A violência, o sofrimento não é problema de governo, de polícia. É um problema que afeta cada um de nós. O que eu estou fazendo? O que eu posso fazer? E o devoto de São Sebastião deve fazer essa pergunta. Diante das dificuldades, dos desafios, como ter a coragem de São Sebastião? Lutar até o fim, mesmo que aparentemente nós não tenhamos sucesso. São Sebastião pode parecer um fracassado. Foi flechado, não morreu, foi socorrido por uma cristã Irene, mas depois ele voltou e desafiou o imperador de novo. Não inconsequente, mas foi mostrar, olha, não é assim não, Jesus é o absoluto. Então ele foi morto a pauladas e Roma tinha um instrumento também de tortura, bolas de chumbo pontiaguda, amarrada ou fixada numa vara, e foi assim que ele morreu nessas pancadas, deu o seu testemunho. Na iconografia, na representação, ficou marcado ele coberto de flechas. Por isso que as imagens, estampas do nosso querido padroeiro, São Sebastião, sim, ele sempre aparece representado, né? É o que ficou mais visível. Sim. Mas é preciso dizer isso, né? Acho importante trazer isso, porque os valores, na verdade, são eternos. Apesar desses fatos terem acontecido há tanto tempo, mas essa atualização da forma do martírio que o senhor colocou, eu acho muito importante. Afinal de contas, a nossa realidade é diferente da realidade da época de São Sebastião, mas os desafios continuam se sucedendo, de outras formas talvez, mas eles continuam aqui para que o cristão possa passar por eles. Eu, inclusive, hoje estou aqui com uma notícia, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, uma notícia falando, quando o senhor falou sobre o martírio, uma notícia que diz que dobra o número de cristãos que são mortos por causa da fé no mundo. Um instituto fazendo essa contabilidade da morte de cristãos pela sua fé. Inclusive, uma coisa que eu não sabia, que na Coreia do Norte, estima-se que hajam hoje em campos de concentração entre 50 e 70 mil cristãos presos pela sua fé. Um dado até que eu não conhecia, mas que
Hoje nós temos a liberdade religiosa no nosso país, mas em algumas partes do mundo as pessoas ainda sofrem pela sua fé. Nós vamos fazer um rápido intervalo, padre, com a sua licença, com a licença do professor Valdir, um intervalo comercial rápido, e retornamos com Conexão Cultura.